Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Mais uma vez estamos aqui, esperando aí que você participe, que você esteja conosco. Aí o pessoal do Seara de José, seja bem-vindo. Você que é fora da Baixada Santista, que nos acompanham. Vocês que são aí da página de tratamento, sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Estamos hoje aí com vários assuntos, né? Nós temos aí o assunto do Livro dos Espíritos e temos também, na segunda parte, um assunto muito importante e nós convidamos duas pessoas muito especiais. Daqui a pouquinho elas entrarão aí por volta mais ou menos de 8h20, 8h15, 8h20, elas estarão aí conosco falando sobre o assunto diretamente, se eu não me engano, de Brasília e de São Paulo, elas estarão aí conosco. Vale a pena você ficar e assistir. Vale a pena mesmo, tá bom? Boa noite, Nilton. Eu estou pegando aqui a minha colinha, porque você quer me perguntar, então eu vou pegar a cola e botar no esquema aqui, ó. Pronto, minha colinha aqui. Me bota em cada frio, então. Boa noite, galera. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao NED. Obrigado pela presença de todos. E como nós costumamos dizer, para aqueles que são do grupo, para os simpatizantes, quem não é do grupo e é simpatizante, entra no grupo, vamos bater um papo pelo grupo, coloquem suas opiniões, faz umas postagens bacanas para a gente começar a conversar, e vamos participar hoje. Hoje o tema, rapaz, o tema tá bom demais para a gente bater, tanto na primeira parte, né, Zé, como na segunda parte. A gente vai se aprofundar. O tema hoje vai ser muito bacana para vocês, viu? Vamos lá. Vale a pena assistir. Vale muito a pena. Quem que tá aí hoje, Zé? Aquela galera que tá aí. Vou dar um oi antes de começar. Vou dar um oi pra galera. Belmira Duarte, olha, Belmira Duarte, boa noite. Lucimari, boa noite. Paz e serenidade sempre, né, Lucimari? A gente precisa. Rosa Rodrigues, boa noite, Rosa. Rosa está com a gente aí, estava conosco ontem aí na cirurgia. Sueli Manfredi. Grande Sueli. Muito boa noite a todos. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Heloísa Inácio. Olha ela aí. Heloísa Inácio, boa noite, Heloísa. Seja bem-vinda. A Geni. Geni, um abraço. Um abraço a você também, Geni. Seja bem-vinda. A Urânia. Nossa, contratada. A Urânia é contratada, ela é paga para aparecer aí, para fazer muito perguntas. Muito bem paga, por sinal. Quer renovar o contrato agora? Quer renovar o contrato? Ah, não sabia. Regina Lago, seja bem-vinda, Regina. Um abraço, Regina. Rose Amorim, seja bem-vinda, Rose. Participativa também. Alcina Medeiros, Alcina, seja bem-vinda, Alcina. Minha querida Alcina. A voz Alcina. dos anjos. A voz dos anjos. Luciana Garante. A Luciana Garante, vou contar para vocês, eu conheci ela segunda-feira. Ela apareceu aqui, eu nunca tinha visto a Luciana. Aí ela chegou de bicicleta e falou, eu sou a Luciana. Eu falei, Luciana? Luciana Garante. Eu falei, olha ela aí, está sempre conosco. Muito bom te conhecer, Luciana. Seja bem-vinda, viu? Parabéns aí, está participando, está vindo. A Delmira já falou, boa noite. A Lucimari também. Oswaldo. Oswaldo, isso está sempre aqui. Oswaldo Araújo. Na boca do Gargarejo. Está conosco, na boca do Gargarejo. Juliana Oliveira. Um abraço, Juliana. Isso. Ana Maria Harding. Depois me corrija, por favor, a pronúncia, me perdoe. Ótima noite a todos. E vão entrando, vão avisando. E essa primeira parte, né, Nilton, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos obstáculos à reprodução, não é? Quais são as perguntas? Olha, do Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 4, a lei da reprodução ainda, né? Pergunta 693, duas perguntinhas só, 693 e 694. A pergunta são só duas. Mas tem conversa, tem assunto. Tem conversa, inclusive, coisas que aconteceram aí, né? Ultimamente, a gente vai falar um pouquinho. Obstáculos da reprodução. Quais são os obstáculos da reprodução? Nós temos um vídeo de 2 minutos e meio. É rapidinho. É rapidinho esse vídeo, vamos assistir? Ele vai dar uma explicaçãozinha do Livro dos Espíritos, depois o nosso amigo aqui fala. Vamos lá. Obstáculos à reprodução.
Perguntas 693 e 694. As leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários à lei da natureza? Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham um desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Obstáculos da reprodução. Eu gostaria que vocês participassem também conosco desse bate-papo. A camisinha, o anticoncepcional, são obstáculos para a reprodução, não são? Isso aí realmente é contra as leis divinas? O que eles falaram aí? Que quando a gente tem um controle que é necessário, populacional, é compreensível. Tudo aquilo que está, de alguma maneira, contra as leis divinas, porque nós temos que entender o seguinte: quando o espírito deseja voltar ao mundo espiritual, às vezes ele não consegue, ao mundo material, a reencarnação, às vezes ele não consegue dentro da própria família, hoje, nos dias de hoje, porque nós sabemos que a maioria dos jovens, por exemplo, minha avó teve 11 filhos. Os filhos da minha avó, as filhas da minha avó, e os filhos também, através de suas esposas, tiveram em média 3, 4 filhos. Então, nesse processo reencarnatório, estava até fácil, né? Mas nos dias de hoje, o jovem não quer muito ter filho, só quer ter filho talvez depois de já estar se estruturado. Sexo está certo, sexo está errado. O certo e errado a gente sabe que não existe, são só decisões, né, pessoais. A gente sabe disso. Mas vamos pensar de uma forma mais ampla. Como ficaria eu ao desencarnar e gostaria de reencarnar na minha família? Mas antes de mim, desencarnou os meus avós, os meus tios, que eram mais velhos do que eu, os meus pais, e assim por diante, né? Até um irmão que eu tive antes de mim, eu também acabou desencarnando. E como é que fica nessa lei de reencarne? Normalmente, a gente acredita que aqueles que têm mais tempo na espiritualidade são aqueles que têm a prioridade de reencarnação. Mas se dentro da família esse processo de anticoncepcional, de não querer ter filho, de que forma, eu estou perguntando isso para você também, para que a gente possa refletir, de que forma fica esses nossos parentes queridos que gostariam de retornar no âmbito familiar, não só do consanguíneo, mas do parental também como um todo. De que forma a gente consegue? Porque reencarnar a gente sabe que, por enquanto, estivermos nesse planeta, o reencarne é muito necessário para esse nosso processo evolutivo. Como é que fica? Será que ele consegue reencarnar na família? E se ele não consegue, mas precisa reencarnar na família, aonde ele irá reencarnar? Todos nós sabemos, né, costumamos dizer que a pessoa mais importante para um espírito é ele mesmo.
né? Não uma forma egoística de dizer, mas uma forma racional, porque nós reencarnamos, nós existimos para nós, para nos tornarmos pessoas melhores e seres melhores também, e automaticamente servir de exemplo e referência para outras pessoas e até com uma forma de apoio. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso e hoje falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse processo, às vezes, de evitar a reencarnação, de alguma forma. Como é que fica o mundo espiritual nessa situação? Como procede? A gente vai falar assim, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, com certeza, mas e nós sabemos? Porque o nosso universo material, o nosso universo espiritual está em nossas mãos. Não é que eu estou dizendo que não está na mão de Deus, está sim na mão de Deus, mas ele deixa que cada um de nós caminhamos as nossas próprias decisões. É assim? Então, o que vocês acham? E você, José Maria Ferro, o que você acha com relação a isso? Eu queria te fazer uma pergunta. Olhando para a câmera ali, Newton. Assim, a gente pergunta e o cara rebate com pergunta. Porque assim, veja bem, por que tem mulheres, e essa questão do obstáculo à reprodução também, a gente pode levar para a família. Sim. Por que tem mulheres que não conseguem ter filhos? Por que acontece esse processo? Elas tentam. Nós temos assim, eu não sei aí de onde você está falando, você de uma outra cidade ou daqui de Santos mesmo, mas em todo lugar existem mulheres que passam por essa dificuldade. Lutam o tempo todo, fazem tratamento, hormônios, e mais não sei o quê, e aí passam para o lado emocional também, tratam do lado emocional, a yoga, meditação, por outro lado, e não conseguem. Por quê? Olha, o porquê de cada um eu não sei, mas eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um apanhado geral. Nós sabemos que o corpo físico, ele é um reflexo, né, de uma forma chamada perispírito. E todas as lesões de disfunções orgânicas, ela é proveniente da disfunção perispiritual. E o perispírito, ele é lesionado através de situações, emoções e sentimentos. Alguns livros, isso é que eu costumo dizer, não é regra. Gente, não é regra. Mas alguns livros dizem o seguinte, que algumas mulheres que abortaram, né, e não valorizando a vida, cria uma lesão no centro de força genésico, né, que é o responsável pela toda a área de reprodução da mulher e do homem. Isso é um caso. Outros casos, mulheres que não quiseram ter um filho, não abortaram, mas fizeram por motivos, não, eu não quero estragar meu corpo, e tantas outras coisas, criaram também essa situação de um bloqueio, digamos assim, energético. Isso em alguns casos, né, que a gente pode ver por aí. Ou seja, cada situação, por isso que é muito imprudente a gente generalizar para todos, mas cada caso é um caso. E o não ter filhos é um dos casos que realmente a gente tem que avaliar, porque a mulher, primeiro pensamento da mulher é ter filhos, né? É que eu disse no começo do dia de hoje, não é que elas não queiram, é que tem todo um projeto social. Primeiro eu vou estudar, só vou ter filho depois dos 30. E não é assim, o que você está falando. Hoje em dia, tem mulheres que não têm projeto para ter filhos. Exatamente. Tem muitas mulheres. Exatamente. Então, aí eu pergunto para você. Você é uma pessoa que sempre fala e nos ensina que tem bilhões de espíritos para reencarnar. Sim. Agora, a maioria das famílias, isso aqui é o mundo inteiro, eu não estou me referindo ao Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, por causa, por causa, que nem você falou, de projetos pessoais, ou até por causa da situação, né? Uma situação difícil. Né? Acabou aquele tempo que tínhamos 5 filhos, né? Antigamente era assim, não era? Opa! Chegamos até... A minha mãe tinha mais ou menos... Tinha 9 irmãos, né? A minha avó tinha 10 filhos. Minha avó teve 11. 11 filhos. Isso. Então, isso praticamente não tem mais cabimento. E como é que e a população E essa população toda de espíritos querendo reencarnar, como é que fica? Vamos pensar na lei de causa e efeito, ação e reação. Eu sou uma mulher,
ou um homem, né? Porque às vezes a mulher também é induzida pelo homem, ela até quer ter filho, mas o homem não quer que ela tenha filho. Não, pô, mais um pouquinho, ela doida para ter filho. Esse espírito que não quer ter filho agora, ele vai desencarnar. E pela causa e efeito, o que vai acontecer? Ele vai lá para o fim da fila. Ah, é? Né? Você não queria gerar e agora quer encarnar? Vai lá para o fim da fila. Isso vem acontecendo ao longo dos tempos. É bom você falar isso, desculpa eu te interromper. A gente acha que está tudo à disposição da gente. Não deu, deixa para a próxima encarnação. Então, por quê? Porque você acha que você vai reencarnar rapidinho, como se não, né? Esse negócio do final da fila é importante falar para as pessoas. Porque elas adiam, muitas vezes, seus projetos, né, de melhoria íntima, acabam adiando, achando que o processo reencarnatório é assim, automático. Não é assim, não. Não, inclusive o compromisso, né? Porque a mulher, quando encarna, a mulher quando encarna, já destinada, porque não pensa que isso é assim, não, ó. A gente vê em vários casos, em vários livros de próprio André Luiz, os contos de Chico Xavier, em que espíritos fazem um acordo prenupcial antes mesmo de encarnarem. O caso da mãe de André Luiz. Bem lembrado, bem lembrado. A mãe de André Luiz, a mãe do próprio Lisíades, que também é o amigo de André Luiz, que já foi seu enfermeiro, bem antes de encarnar os dois, né? O pai estava no umbral e a mãe estava ao nosso lado, no caso de André Luiz. Né? E antes de mais nada, a mãe encarna primeiro, se não me engano, acho que ela encarna antes do pai, para poder receber o marido depois, né? Lógico, em tempos diferentes, para que pudesse se reencontrar. Então, o projeto reencarnatório não está na hora, tu vai reencarnar amanhã, o teu marido já está te esperando lá, nasceu. Não é assim. Já existe um projeto, ele leva 30, 40, 50, 100 anos antes de nós reencarnarmos. É um projeto cansativo, depende de cada um. É bom falar isso, porque o pessoal acha que tudo é rapidinho, não funciona dessa forma. Hoje, tem espíritos encarnando que tem 1000 anos aguardando. Sabe o que é 1000 anos? É 1000 anos aguardando. O próprio querido Divaldo Franco fala sobre os babilônios. Ele no YouTube e fala assim, Divaldo Franco e os babilônios, né, os babilônios. Nabucodonosor encarnou, né, e foi um trabalhador espírita. Divaldo contou direitinho isso para vocês aí, para mim não me perder nessa informação e não falar coisas que não são mais adequadas. Mas os babilônios, eles encarnaram agora há mais de 1000 anos. Né? Quanto a Babilônia tem? Mais de 1000 anos, muito mais. Então, eles encarnaram agora, muitos nem falavam, segundo o Divaldo, não conseguiam falar a língua e não aprenderam a língua. Eles eram como se fossem, alguns, olha só, gente, alguns eram os autistas. 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 Tá bom? O que é o autismo, se não uma negação? Eu vou voltar de novo, não é regra, porque eu sei que talvez tenham mães conhecidas que o autismo tem um monte, assim como o autismo, a gente às vezes vincula o autismo, síndrome de Down, essas demências, como espíritos que se suicidaram, que foram malfeitores. A gente não pode vincular isso. Pode ser um monte de fatores, pode ser até amor, encarna como um deficiente mental, né, por amor à família, por uma forma, se propõe a fazer com que aquele processo que ele vai passar ajude a família a se unir. Às vezes a família precisa dele para todos se unirem para poder ajudá-lo. Então, uma família que está desmontada, desorientada, todos se unem, principalmente papai, mamãe, os irmãos, e às vezes até os avós, se unem para poder amparar aquela criança e com isso formam um vínculo. Olha que coisa bonita. É uma coisa que ele está sendo de amor. Crianças, as famosas crianças que vieram de um processo já regenerativo, né, que de lá alguns foram exilados, outros foram convocados, outros foram convidados a reencarnar no planeta Terra para dar um empurrãozinho no nosso processo regenerativo. Crianças, por não terem ainda o encéfalo, o corpo físico, não suportar todo aquele conhecimento que a criança tem, que aquele espírito tem, porque ele está muito avançado ao nosso, e o que acontece? Ele encontra um corpo debilitado,
para dentro do... Ou seja, está botando um oceano num copo d'água, né? É mais ou menos assim. Então, ele não consegue, mas ele mesmo assim quer encarnar, porque está ansioso em recuperar o que ele perdeu, o seu universo, do seu mundo, né? Mas ele está ansioso para poder nos ajudar. Então, ele fala, cara, tu vai ir com defeito de fábrica, tudo bem? Fala, tudo bem, não, tudo bem. E lá, né? Lá tá tudo bem, né, gente? Lá nós aceitamos, tá tudo bem. Quando a gente encara é que o bicho pega. Então, não, tá tudo bem, eu vou. Então, né, nesse processo é que é importante a gente entender. Essas mães que hoje não querem, não vão ser castigadas. Tá? Porque castigo não existe. Castigo, gente, não existe. Isso é coisa de ancestralidade religiosa. O que existe é consequência. Nós, é assim, tudo que a gente faz tem uma consequência e a gente assume. Queira ou não queira, a gente assume. Né? Então, o que o Zé falou. Agora, tá, eu tenho que encarnar, e agora? Minha família não tem lugar. Ninguém quer, o que eu faço? Aí meus amigos falam assim, tem o plano B. O plano B é o seguinte, lá no Nordeste, o seu José tem 5 mulheres, já está com 20 filhos, né? E arrumou outra menininha, ele tem 70 anos, mas arrumou outra menina de 17, 18 anos, e ela vai ter um filho. Tu quer ir para lá? O bicho vai pegar. Mas, ó, nessa fila aí, tu tem merecimento. Tem um monte de gente que pegou os bônus, hora deles, e botou como crédito para você. Você quer ir? Eu vou, eu quero ir, eu preciso resolver. Por isso que eu digo que a nossa missão é conosco. Não é com o pai, não é com a mãe, eles são tarefas e são responsabilidades, desde que essa responsabilidade não prejudique o meu projeto reencarnatório. Perfeito. Né? Isso aí. Nós nem vou entrar no outro assunto aí, que não vai dar tempo, mas eu gostaria de voltar Salvo pelo Globo, porque na próxima quinta-feira a gente vai falar sobre isso. Tá vendo? Olha, a Luciana Garante, ela colocou assim, na minha opinião, o que realmente é necessário acontecer? Alguma oportunidade vai surgir para a reencarnação. É isso? Exatamente. Tá? Exatamente. Muito bem. Obrigado, obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado mesmo, perfeito. Delmira Duarte colocou aqui, sabemos que filhos podem vir até pela adoção, até pela adoção. Sim. Como fica a situação espiritual da mulher que dá um filho para adoção? A mãe que entrega o filho para adoção? Olha, rapidamente para dar tempo. Tá bom, então, rapidamente, há vários casos, tá? Pode ser, por aquilo que parece, eu vou falar um negócio que aquilo, mas é uma barriga de aluguel, tá? O compromisso daquela mulher com aquele espírito era esse. Lembra que eu falei que o cara quer encarnar, não sabe como? Então fala assim, vem cá, Joaninha, é o seguinte, ó, ele precisava encarnar porque tem um compromisso lá em São Paulo, vai encarnar aqui em São Paulo, porque ele tem que se reencontrar com a família terrena agora, a nova família terrena, que mora lá em Belo Horizonte, tá bom? Tá, mas e aí, o que eu tenho com isso? Não, deixa ele encarnar, eu não quero filho, não, mas deixa ele encarnar, não tem problema, depois você dá para adoção, né? Eu estou falando um caso, tá, gente? Um dos casos. Tem casos que é tipo assim, olha, eu não quero ter filho, e esse cara que eu não quero mesmo, tá doido? Esse cara já afrontou muito. Olha, a Vera, a gente sempre fala para vocês que vocês não são obrigados a concordar. Concordem, discordem, não tem problema nenhum. Com certeza. A Vera não concorda com você no que você falou em relação aos autistas. Ela falou assim, eu acho preconceito, estigma, esse pensamento. Deve ser dos autistas. Que você falou dos autistas. Eu falei que... Achar isso dos autistas... Achar o quê? Você falou que alguns autistas também fazem parte desse processo, lembra? Você colocou a palavra autista. Não, eu gostaria que a Vera me falasse porque eu falei tanta coisa do autista, porque o autismo, ele é um processo de negação, né? Do projeto reencarnatório. Um dos casos, viu, Vera? Entendi. Um dos casos é a negação que o autista tem do projeto reencarnatório. Tem vários casos, existe vários, dentro da visão espiritual, existem vários casos. O autista também, ele pode ter reencarnado por amor. Pode. Entendeu? Pode ter reencarnado por amor. Eu falei no começo, eu não falei que é, eu falei pode, reencarnado por amor. O autista pode sim ser pode ser uma criança índico ou blue, como todo mundo fala agora aí, que são espíritos especiais com uma intelectualidade muito grande, maior. E não se adapta ao corpo físico, porque mas encarna por amor,
encarna por ele mesmo. E outra do autismo pode ser um espírito que está reajustando o encéfalo, né, perispiritual, por algum distúrbio que tenha ocorrido, que só ele sabe. Então, pode, né? Perfeito, ela está dizendo que ela entendeu. Ela falou, que lindo, adorei. Ela falou aqui, tá? Só para terminar esse assunto, e a gente pode falar de autista também numa outra. Sim, é um assunto muito importante. Tem uma pessoa, inclusive, que é especialista nisso que eu conheço, a gente pode trazer ela aqui. Tá bom. Tá. A Urânia está falando assim, será que o culto ao corpo e a sensualidade predominante faz com que hoje a maioria dos jovens não queiram ter filhos? Pô, Urânia, sempre você, né? É isso mesmo. Também. São os valores, né, Urânia? Os valores, né? Você vai... A humanidade está muito egoísta, né? A gente está pensando muito na gente, nós estamos muito egocêntricos, né, nessa relação. Tá bom? Olha, estamos com a nossa amiga aqui, a Thaís Ponti já está entrando. Olha aí, olha a Thaís aí. Olha aí a Thaís. Oi, Thaisinha! Quanta honra! Seja bem-vinda, minha amiga. Está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Você tá... Opa, com essa voz linda, lógico que estão. Perfeito. Seja bem-vindo, Thaís. Seja bem-vindo mais uma vez. Para quem não sabe, a Thaís fez uma live com a gente na época da pandemia, acho que foi em 2020, né? Foi em 2020 que você fez. Mas eu tenho já aí, né? Até por uma sugestão, você também já esteve aparecendo na TV Mundo Maior, né, em São Paulo. Eu lembro do nosso amigo que indicou você, eu esqueci o nome dele, você acredita? Esqueci, eu estava tentando lembrar aqui o nome dele. Da TV Mundo Maior? Que foi que convidou, que me indicou, inclusive me indicou você para falar. Mas a gente lembra, daqui a pouco eu vou lembrar. E aí foi assim, falamos abertamente de tudo, e eu quero deixar bem claro para você, Thaís, que nós queremos falar de tudo. Fique assim, à vontade, tá bom? Porque eu lembro que nessa live que nós tivemos, há mais de um ano atrás, 1 ano e meio, mais ou menos, acho que mais, a Thaís até perguntou assim, mas podemos falar disso? Eu falei, fale de tudo. E aqui é a mesma coisa. O Ned é uma... E aqui a gente, assim, eu concordo, discordo, o pessoal fica à vontade, e a gente já vai acompanhando as perguntas dos nossos companheiros aqui, tá bom? Seja bem-vindo. Bacana, mas hoje quem vai dar show é a Bárbara, que daqui a pouquinho já está entrando aqui com a gente também. Vamos aprender muito. Tá certo. Thaís, como é que estão os teus projetos? O que você está fazendo agora? Além de cuidar do neném, né? Além de cuidar do neném. Então, que a gente está com uma bebezinha de 9 meses, né? Até peço desculpa se eu subir o olho aqui, é que eu estou olhando a babá eletrônica ali, né? Mas a gente está um pouquinho dedicado agora para a família, as crianças, né? Eu tenho um mais velho também de 4 anos. Então, nós estamos, devido à pandemia também, né? Ficamos fora do centro, trabalhando mais com as palestras online e tudo mais. Então, ainda não conseguimos retomar com força total. Mas em breve, esperamos. Perfeito. Me diga uma coisa, Thaís. Você está num projeto, o que é esse projeto chamado Pares, que é dos bolivianos? Conta um pouquinho desse projeto. Eu estou dando um tempinho para ver se a Bárbara chega aí também junto com a gente, né? Fala um pouquinho desse projeto aí. Perfeito. Esse projeto Pares foi um projeto que nós criamos com o intuito de ajudar as pessoas que estavam em necessidade. A Bárbara já colocou aqui que está online, aqui, eu acabei de chegar. Tá. Ajudar as pessoas que estavam passando por dificuldade durante a pandemia, né? Não que nós terminamos a pandemia, né? Mas no período mais crítico, onde as pessoas estavam tendo que ficar dentro de casa, a gente tentou auxiliar essas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né, financeira, para subsidiar pelo menos o básico deles, né? Era um projeto não atrelado a religião nenhuma, a nenhum centro, mas que nós contamos com o auxílio de muitas pessoas, a gente conseguiu, graças a Deus, auxiliar muitos irmãos aí nesse momento tão difícil. E como é que está o canal, Pontinho de Luz? Como é que está? Isso, nós não voltamos a fazer novos conteúdos, mas nós estamos estudando formas de atualizar este conteúdo, porque durante a pandemia nós tivemos a oportunidade de ter acesso a conteúdos um pouco mais aprofundados sobre diversos aspectos e temas, inclusive sobre o racismo. Então, eu acredito que a gente poderia atualizar esse conteúdo para levar uma informação um pouco mais atualizada. Tem um movimento bem forte espírita aí, né, repensando vários pontos. Então, eu acho que
como estamos em evolução sempre, também cabe a nós buscar essa atualização constante. Esperamos conseguir disponibilizar esse conteúdo mais para frente. Tá, então, mas você está ativa com esse canal? A Thaís é youtuber, né? Você está em atividade com esse canal? Ou... Os vídeos estão lá, disponíveis. Foi um ou outro que eu tirei devido ter questões que eu mencionei e que eu já não considero corretas, mas os vídeos estão todos lá e vira e mexe tem um comentáriozinho ou outro que vai aparecendo, a gente tenta ir respondendo, porque são diversos os temas, né, os assuntos abordados, então tá lá para a galera, quem quiser acessar, o canal Pontinho de Luz. Pontinho de Luz, isso mesmo. Ô Newton, eu estava falando com a Thaís na última live que a gente teve, é muito bom você esclarecer, porque quem está nos assistindo, inclusive nós temos um canal do Tratamento, hoje nós estamos em 4 redes sociais. O que ocorre? Muitas pessoas não têm o conhecimento da doutrina, são simpatizantes da doutrina, e também não têm muito conhecimento exatamente sobre esse assunto, de uma forma um pouco como significa cada palavra. Eu queria que você falasse para mim, Thaís, enquanto nós aguardamos a Bárbara, que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre preconceito, discriminação, racismo, que você determinasse cada um, posicionasse cada um. A gente sabe, mas é importante que as pessoas que estão nos assistindo possam entender essas diferenças. A Bárbara comentou agora que ela já está aqui já está conectada há alguns minutos. Precisa, acho que, selecionar a câmera dela para disponibilizar. Grande, Oi, Bárbara. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo Boa bem? Noite. Então, agora é com vocês aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Viu, Bárbara? Seja bem-vinda ao NED, ao Núcleo de... Obrigada. A gente estava falando, fiz uma pergunta para ela, e agora vai ficar o debate entre vocês três aí. O Newton, e você, Bárbara, e você, Thaís, falando um pouquinho sobre... Iniciando, né, dessa forma, falando sobre a diferença do que é preconceito, discriminação, racismo. É muito importante você posicionar cada um deles, explicando sempre que muitas pessoas ainda confundem uma coisa com a outra. Antes de tudo, eu acho interessante a gente apresentar aqui, desse lado, né? Aqui, nossa amiga Bárbara. Quem acompanha o canal Amigos da Luz já deve reconhecer esse lindo rostinho aqui. Ela faz Eu sou se estiver errado, me corrigem, a transcrição para Libras, né? Para as pessoas que acompanham o canal. Então, é um trabalho muito lindo aí que ela faz, com maestria. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, profissional também, porque ela faz isso também para empresas, é só passar o contato da Bárbara nos comentários depois, Bárbara. Tá bom, pode deixar. Bom, a gente tem... Quero dar boa noite primeiro, boa noite para todo mundo, para quem está nos assistindo, boa noite, Thaís, boa noite... desculpa, eu não sei o teu nome, amigo. Estão sem os nomes embaixo. Ah, tá, não tá. Porque não está aparecendo aqui embaixo, aí eu não estou sabendo. Nosso querido... Esse cara que manda aprender... Opa, agora o cara. Não, lá de cá. Ao contrário. Ele que manda aprender, mas vai voltar. Pronto, agora fica mais fácil. Tudo sonho. Newton Júnior, só para vocês saberem, Newton Júnior, ele é psicoterapeuta espírita, um excelente orador, dedicado, já vai em várias casas espíritas, é uma pessoa que tem uma experiência. Eu costumo dizer para vocês, quando vocês tiverem um caso sério, um problema sério, todos os problemas mais difíceis a gente joga para ele, porque ele é a pessoa que tem assim, um preparo muito grande, tá? E depois, no final hoje da live, eu queria, Bárbara, que você falasse um pouquinho mais do teu trabalho, tá bom? Vamos falar no final do pessoal. Sim. E a Bárbara, eu vou dizer para vocês, sou fãzaço do teu trabalho, do trabalho do pessoal. Obrigada. Vocês são maravilhosos, foram um grande ganho para a gente que faz. Coisa boa. A gente coloca os videozinhos de vocês lá, entendeu? O pessoal se diverte muito e dá uma relaxada, quebra um pouco o gelo, né? Excelente. Eu mando um grande abraço para a equipe, fala, nossa, sensacional o trabalho de vocês, que se vá por muitos e muitos séculos e milênios. Amém, muito obrigada. Bom, vamos falar do assunto que eu te falei. Vamos primeiro posicionar cada coisa e depois a gente vai desenvolvendo.
Uhum. Você tinha falado sobre a diferença entre racismo, preconceito. E discriminação. Uhum. Bom, a gente tem algumas informações que a gente tem de alguns. Acho que eu até consigo colocar aqui. A gente tem algumas informações de estudiosos da área. A gente tem várias pessoas que já são estudiosos da área, como Lélia Gonzalez, vários outros historiadores, estudiosos negros, que já trazem essa pontuação. Djamila Ribeiro também já explica sobre tudo isso, fala sobre lugar de fala, sobre muitas outras definições que a gente precisa para poder pontuar exatamente o lugar de cada coisa. Isso é muito importante, porque até na legislação que foi feita recentemente, dizendo o que é racismo, o que é injúria racial, é porque é uma maneira que fica mais didática e mais compreensível. O racismo ele é um sistema, ele não é só um ato, ele não é só uma coisa que uma pessoa faz, ele é uma estrutura. E ele foi criado não só para os negros, mas também para todos os não brancos. Né? A gente sabe que a colonização europeia ela partiu daqueles povos brancos, né? E aí não quer dizer aquela questão do ser ariano ou não ser, mas ela partiu dali para os outros povos. Então, qualquer um que não fosse branco, caucasiano, europeu, era o outro. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, de colonização britânica e majoritariamente do Reino Unido, Escócia, Irlanda, a gente vê que lá muitas pessoas gostam de falar que são descendentes de... Até a gente vê alguns desenhos animados, eu sou descendente do escocês, descendente do irlandês, festa de São Patrick, aquela coisa toda. Lá, por exemplo, houve praticamente um extermínio dos povos originários daquele país, né, que são os indígenas. Então, esse sistema, ele prega que um povo está acima do outro. Depois, com o iluminismo, com outras teorias científicas da eugenia e o eugenismo científico, que dizia que determinadas características físicas poderiam comprovar cientificamente que um povo fosse mais adiantado e melhor do que o outro. Tudo isso foi feito de uma forma para comprovar, de uma certa maneira, que uma determinada raça estaria acima da outra, de forma que corroborava todos os outros itens desse sistema, que é acesso à identidade, à língua, a nome, a família. Porque se você desfaz uma família, se você tira o nome, a história de um povo, como foi trazido para o Brasil, por exemplo, o maior país de número de pessoas negras, de africanos fora da África, ou descendentes de africanos fora da África do mundo, o que eles faziam? Misturavam as pessoas de aldeias e etnias diferentes. Raça é uma coisa, etnia é outra. Raça é um conceito muito arraigado na questão física, porque consanguineamente, por exemplo, o Brasil não tem como dizer isso. Mas, baseado no fenótipo, principalmente no Brasil, é isso, você olha para uma pessoa, você diz pela cor, pela aparência dela, se ela é branca, negra, indígena ou alguma coisa assim. Não é tanto quanto nos Estados Unidos, se você tem uma gota de sangue de uma outra raça, você já é o mestiço, que no Brasil não se aceitou esse nome, aí o pessoal colocou o nome de pardo, que é papel. Papel de pano, por cima. E a ideia era que você, desfazendo
as aldeias, desfazendo as famílias e separando as pessoas em línguas diferentes, você obrigasse que elas aprendessem o português. Porque a África, ela não é um país, ela é um continente com inúmeros países, centenas de países. E dentro desses países haviam também as etnias. E essas etnias tinham sua língua própria. Então, como é que você faz? Você pega um monte de gente que não fala a mesma língua, joga tudo no mesmo lugar e fala, olha, eu tenho uma saída para vocês, a minha língua que vai ser uma língua em comum. E assim foi imposta a língua portuguesa. Você não tem mais nome, você não tem mais propriedade, você não tem mais família, você não tem mais nada. Sobre o período da escravidão. Acabou a escravidão, a primeira lei, depois da Lei Áurea, que amanhã se comemora a assinatura da Lei Áurea, o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, e a primeira lei que veio depois dela foi a de que pessoas negras eram proibidas de estudar, proibidas de ter nome, proibidas de ter propriedade, proibidas de trabalhar em cargos que não fossem aqueles que elas já estavam acostumadas. Quando você fala de um sistema que já te proíbe desde os seus ancestrais de ter posse, e ao mesmo tempo cria uma outra lei que diz que pessoas vindas de outros países, principalmente Europa, Japão, né, a Europa e a Ásia, também ganhariam nomes e teriam subsídio para estudar em escolas pagas e universidades se casassem com pessoas do Brasil. Então, quando a pessoa fala bolsa esmola, é porque o ancestral dele já recebeu. Essas duas legislações, elas têm registro delas até hoje, que elas existiram. Aos negros era proibido estudar, proibido ter documentos, proibido ter propriedade, proibido entrar numa escola. Ele poderia ser preso. Negros libertos ou nascidos livres. Ao mesmo tempo que uma outra legislação dizia, se você for branco, europeu ou de pele clara asiático, você tem tudo isso. A colônia japonesa que veio para o Brasil, ela recebeu terras para vir para o Brasil, porque eles são pessoas que já trabalhavam, já tinham essa cultura lá, então eles vieram para cá para isso. A colônia italiana, a colônia polonesa, os colonos que vieram, todas aquelas terras foram oferecidas ao governo para trazer, num processo eugenista de embranquecimento da sociedade brasileira. E também o grande apoio à mistura entre as raças, porque tem um quadro de, acho que é Odebrecht, não, é Brecht, aí não me lembro agora, mas o quadro tem a mãe preta, de pele escura, bem retinta, sentada. A filha já tem a pele um pouco mais clara, tipo a minha, porque eu sou filho de negro com branco, eu tenho a pele um pouco mais clara. E o filho dessa filha, que é casada com um homem branco, já nasce com a pele bem clara, praticamente branca. E o projeto era esse. Então, racismo é um sistema, é uma estrutura que prevê a supremacia de um povo sobre aquele, com coisas que a gente não entende, a gente pensa que é só um costume, é só uma frase, é só uma piada, é só uma maneira de falar, é só um detalhe, é bobagem, todo mundo já está acostumado, mas já está acostumado porque foi implantado ao longo do tempo. Então, isso é racismo, é quando você vê uma pessoa negra na rua e você já se assusta, você tem medo, um homem negro sozinho na rua, você... Ai, meu Deus, o que pode acontecer? É quando a gente tem 70% da população carcerária negra, é quando a gente tem 36% de aumento de mortes de jovens negros e diminuição de 16% de mortes de jovens brancos ou não negros por parte das forças policiais. É quando você tem um sistema que vai diminuindo a qualidade da educação para a maioria do povo trabalhador, que é, em sua maioria, negro. E a gente vai vendo coisas que vão acontecendo sistematicamente, mas que muita gente acha que é só opinião. Isso é racismo. Injúria racial é quando você ofende diretamente uma pessoa. Aí você usa daquele conhecimento adquirido que vem do racismo e ofende aquela pessoa. Quando você fala
Ai, que todo negro é fedido, é racismo, você está falando de um povo. Mas você fala, seu negro fedido, é injúria racial, você está usando aquela estrutura que você aprendeu para ofender aquela pessoa. Geralmente, sido assim que a legislação tem levado isso em consideração. Já a discriminação, ela vem no momento em que você usa de características de uma pessoa para dizer que ela é ou não é tal coisa, que ela pode ou não pode tal coisa, que ela, por exemplo, aquela mulher que disse no metrô, há uns dias atrás, que o cabelo crespo da outra senhora, que estava sentada perto dela, poderia dar doença. Isso é uma discriminação e ela te utilizou de injúria racial para mostrar o seu preconceito, o seu racismo. Sim? Desculpa a explicação longa que eu tive que ler. Exatamente isso que eu quero mostrar agora. São apenas alguns segundos. Vamos acompanhar? Você já pode até falar sobre isso. Sim, sim. Aqui, moça. Eu te coloco numa cadeia. Se você continuar, eu te coloco numa cadeia. Eu te coloco numa cadeia. Ele tá filmando, então fale. Você tá errado. Você tá errado. O que você falou do cabelo dela, senhora? Eu podia passar doença pra ela. Foi do meu cabelo. Quem está de prova aqui que ela falou? Você está de prova que ela falou isso? Vamos chamar o segurança para resolver isso. Tá todo mundo de prova aqui. Bom, aí o pessoal já sabe o que aconteceu depois, né? Depois aí já teve todo um procedimento, mas na realidade ela estava reclamando que o cabelo o cabelo crespo estava encostando nela, e esse cabelo, ela falou, acho que cabelo sujo, se eu não me engano. Pode continuar, Bárbara, pode continuar. Bom, a gente percebe que não é uma... Quem falou isso? Acho que foi... eu não me lembro agora, um artista negro que falou que as crianças não nascem racistas, elas aprendem, elas se tornam. E é isso, a gente tem todo um sistema que vem reforçando isso, as pessoas já não percebem mais. E principalmente no Brasil, que por muito tempo viveu o mito da democracia racial. E um apagamento histórico. É tanto que até hoje a gente tem problemas com a educação, porque a gente tem a legislação que fala sobre a educação afro-brasileira e estudos sobre África. E as pessoas confundem com religião, acham que já começa do preconceito contra as religiões de matriz africana, e a partir dali até tem um comentário sobre isso. E aí não querem ensinar nada sobre as origens afro-brasileiras, os grandes intelectuais negros, os artistas, as pessoas... É só aquela coisa, aquela mesma ladainha do escravo que um dia foi liberto pela princesa Isabel, sem contar o tanto de gente que trabalhou duro para chegar nesse momento. Ela foi uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, e fez o que precisava. Mas até chegar ali, foi muito trabalho, foi muita luta, foi muita gente escrevendo, falando, lutando para se alforriar ou fugindo para lutar e fazendo muitas outras coisas. Então, a gente acaba vendo um sistema em que essas crenças erradas, elas vão sendo passadas para frente, e as pessoas acreditam nisso, elas realmente acreditam que é assim. Né, Thaís? Se a gente for pensar, assim, tem umas coisas que as pessoas falam que meu amigo, você acredita nisso mesmo, você tem certeza, te enganaram com isso aí. Porque é possível. Eu não tinha nem visto. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim. Que eu precisei dar uma saidinha ali para acolher a bebê. Eu nem tinha visto essa cena. Eu sei que haviam acontecido fatos, né, recentes, e eu fico bastante sentida de ver isso acontecendo.
Eu acho muito importante da gente falar, eu queria até ter falado no começo, eu acabei esquecendo de falar, o porquê que é importante da gente estar falando sobre isso. Porque eu sei que, para algumas pessoas que vão assistir agora ou depois, esse assunto pode ser um assunto que está na moda, um assunto baseado numa data que vai ser comemorada amanhã, para alguns pode ser um mimimi, mas se, como espíritas, nós acreditamos na evolução, nós temos que pensar no todo e não apenas na minha evolução. Então, eu preciso pensar em como os meus irmãos estão tendo condições de evoluir também. Eu, vamos dizer, né, como uma pessoa branca, eu tenho que pensar no outro também, e não só em mim. Então, às vezes, a gente pensa muito sobre a nossa ótica, né? E a gente não para enxergar a ótica do outro. Eu tenho diversos conhecidos que realmente julgam totalmente desnecessária essa conversa, acha realmente uma perda de tempo, e porque acabam tendo o discurso de que todos nós somos pessoas, todos nós somos iguais, e é simplesmente a gente seguir em frente que vai dar tudo certo. Porém, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer a mudança para essas pessoas agora, mas vai ficar uma semente, pelo menos para que os netos dessas pessoas, ou que os filhos, possam ter uma visão diferente, possam ter um posicionamento diferente, para que todos consigam ter condições igualitárias para evoluir. Porque eu vejo muito, não só no espiritismo, mas assim, na sociedade, uma visão muito egocêntrica, né? Eu preciso ser um espírito de luz, eu preciso evoluir, a minha evolução, só que eu não estou pensando nos outros, entendeu? É meio que como eu precisasse dos outros abaixo de mim para que eu pudesse fazer a caridade e ascender aos céus. Então, nós precisamos ter um certo cuidado em não olhar ao nosso redor e não nos colocarmos no lugar do outro, né? Deixar de praticar a empatia. Então, acho importante a gente deixar esse ponto agora logo no começo, para que talvez quem já está querendo sair possa falar, não, deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho a minha cabeça porque se eu tenho muito a evoluir, como eu falei, eu tirei vídeos do canal porque eu acho que não estavam mais em concordância, porque o espiritismo é isso, é o progresso, é a evolução, é o conhecimento em constante atualização. Se eu me atualizei, se eu evoluir há 2 anos, né, então, por exemplo, uma pessoa que estuda milhões de anos o espiritismo, também a todo instante tem que estar buscando ter a mente aberta para novos conhecimentos. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, até para o Newton também, para o Newton participar também. Vamos lá, vamos ser sinceros, tem racismo dentro da casa espírita, dentro do centro espírita tem racismo? Acontece isso? Ou somos diferentes? Quantos negros espíritas tem na casa de vocês? Quantos presidentes espíritas tem de centro? Responde, Newton. Quantos palestrantes espíritas vocês convidaram hoje? Negros. Bom, eu acho que essas respostas já vão deixando claro. A minha visão é mais ou menos assim. Tem racismo dentro da casa espírita, onde houver o homem, sempre haverá as disposições do distúrbio, não independente de quando for. Casa espírita, igreja católica, o que acontece dentro da doutrina dos espíritos é que quando nós nos tornamos adeptos, pelo menos adeptos, alguns se convertem, né? Aqueles que se convertem está tranquilo, entende tudo isso, não tem nenhum tipo de racismo, preconceito, né? Mas racismo não tem, nem discriminação, porque consegue trazer para si a essência divina e crística, né? Mas os espíritas, eles são bonzinhos, né? Nós somos bonzinhos, né? Nós somos... nós atendemos... Então a gente clausura, cria-se uma personalidade, a persona famosa, dentro da casa espírita. Mas tem racismo? Claro que tem. Em todo lugar, onde houver o homem, onde houver ignorância, não tem homem. Onde houver ignorância, vai haver racismo, não tem como. Agora, uma pergunta que foi dos negros, palestrantes ou não palestrantes, eu não vejo esse tipo, eu particularmente não vejo esse tipo de racismo na casa espírita. Quantos presidentes palestrantes tem eu nunca pensei no sentido de ser um ambiente acolhedor para esse público também, né? Como, por exemplo, o público LGBT, né? Nunca avaliei quantos presidentes
negros ou não negros, ou trabalhadores. Trabalhadores tem muito, pelo menos aqui na casa tem bastante trabalhadores negros. E eu, pelo menos dentro da casa, eu costumo brincar até com o Zé, que eu sou que nem cachorro que cai de mudança, né? Atrevido. Abriu a porta, eu estou entrando. Sabe como é que é isso? Eu fico nas casas espíritas. Onde eu fui, eu não vejo essa discriminação. Ah, é negro? Opa, esse cara não vai palestrar aqui. Eu não vejo, falando eu, né? Em Santos, pelo menos, onde eu vou, não vejo e não sinto isso. Ah, o cara é negro? Não, então isso não convida mais. Eu não preciso falar, a gente sente, né, esse processo. Eu aqui em Santos, pelo menos, é Zé. Eu não sei o sentimento do Zé, mas eu não tenho... Mas sim, tem sim. Tem sim. Na Pita, se a Bárbara me permite, eu abusar um pouquinho mais de falar, que esse racismo, ele é estrutural. Então, eu vou te dar um exemplo. Não é algo assim, nossa, ele é negro, não vamos chamá-lo, por exemplo, para uma palestra. Mas, por exemplo, hoje eu estou com o cabelo um pouco mais natural, vamos dizer assim. E só esclarecendo uma coisa também, rapidinho antes, que às vezes pode ficar na dúvida, né? Minha câmera também não está muito boa, enfim. Assim, a minha família é toda negra, só que meu pai é loiro. Então, eu dei uma clareada aí, né? Mas, como a Bárbara estava comentando, né? Lá nos Estados Unidos, assim, nasceu na família negra, você é negro, não tem essa dúvida, você tem a cultura, você nasceu ali dentro. E aqui no Brasil a gente tem essa miscigenação, e aí começa o pardo, o mulatinho, o café com leite. Mas hoje já está vindo o assunto do colorismo. Então, para quem quiser pesquisar aí, porque vai soar estranho, mas eu posso ser considerada uma pessoa negra de pele clara. Não que eu seja branca, a cor aqui não está facilitando. Mas eu tenho todos os fenotipos negros, cabelo crespo, lábio grosso, nariz mais largo. Então, por isso que eu estou falando isso. É claro que a minha passabilidade é muito maior do que a da Bárbara, que é uma mulher negra retinta, né, de pele escura. Então, se eu for num lugar muito chique, eu posso passar despercebida com meu pai, mas se eu for ao lado da minha mãe, que é uma mulher negra, com certeza eu vou receber olhares do tipo, vocês são diferentes de nós, né? Então, voltando ao assunto da palestra, por exemplo, se eu vou numa palestra, numa casa espírita, por exemplo, aí em Santos, e eu chego com meu cabelo bem black, pode ser que algumas pessoas não vão me olhar com os mesmos olhos do que se eu chegasse com o cabelo alisado. Podem considerar, mas será que essa pessoa sabe o que ela está falando? Podem colocar o meu conhecimento à prova diante das minhas características físicas. Então, isso é uma forma de racismo estrutural. Entendeu? Essa, assim, uma demonstração, né? Mas tem várias outras coisas que não é explícito, é inconsciente, entendeu? É uma situação que a gente acaba percebendo que não é não vou deixar, mas também não vou chamar. Não precisa. Tá? Eu tenho um humorista que fala uma coisa muito engraçada, assim, dizer que eu não gosto de você? Não. Mas eu gosto de você? Não gosto. Você falou e não disse nada. Não estou falando você, eu estou falando o humorista. Como ele fala, é uma situação que a gente fica, tipo, é um limbo, sabe? E você não tem representatividade, entende? Não é uma coisa que você nega, mas que também não incentiva. A gente, do mesmo jeito, acontece como o Carol falou, a gente não tem uma representatividade maior de mulheres, por exemplo. A gente tem casas em que mulheres são presidente, mas não chega a ser uma casa enorme. Ou você tem outras pessoas que vão fazendo. A gente não tem, por exemplo, um apoio. Precisou ter um movimento dos espíritas LGBT+, para eles se mostrarem. A pessoa precisa se mostrar. É aquela coisa do ponto de referência. Quando você tem uma pessoa branca que é o ponto de referência, ele simplesmente chega. Não precisa se anunciar, não precisa se assumir, não precisa se dizer, não precisa fazer nada disso. E a gente sabe que a doutrina, ela prega evolução constante. É por isso que é uma filosofia em que você tem a parte em que você tem que pensar o que você está fazendo e buscar evoluir. É ciência, filosofia e religião. Na parte científica, quando foi criado o espiritismo, foi na época do iluminismo. E as ideias daquele momento eram ideias
eugenistas, como eu já tinha falado lá no início. Isso fez com que declarações tipo essas aqui, ó, por exemplo, uma que saiu na Revista Espírita de abril de 1862, A Perfectibilidade da Raça Negra. E ela diz assim, ó, mas então, por que nós, civilizados, esclarecidos, nascemos na Europa antes que na Oceania, em corpos brancos antes que em corpos negros? Por que um ponto de partida tão diferente se não se progride, senão como espírito? Por que Deus nos isentou do longo caminho que o selvagem deve percorrer? Nossas almas seriam de uma outra natureza que a sua? Por que então procurar fazê-lo cristão? Se o fazeis cristão, é que o olhais como vosso igual diante de Deus. Se é vosso igual diante de Deus, por que Deus vos concede privilégios? Agiríeis inutilmente, não chegaríeis a nenhuma solução, senão admitindo, para nós, um progresso anterior, para o selvagem, um progresso ulterior. Se a alma do selvagem deve progredir ulteriormente, é que ela nos alcançará. Se progredimos anteriormente, é que fomos selvagens, porque se o ponto de partida for diferente, não há mais justiça, e se Deus não é justo, não é Deus. Eis, pois, forçosamente, duas existências extremas, a do selvagem e a do homem mais civilizado. Eles tiravam a Europa como o ponto mais civilizado de todos. No entanto, a Europa copiou, na época ainda em que Roma era o grande império, toda a sua civilização copiada da África, de Kemet, do Egito, do Senegal, de vários países africanos que tinham desenvolvimento. A Biblioteca de Alexandria, ela é a cópia fiel de uma outra biblioteca, acho que senegalesa, que foi destruída. E toda essa civilização europeia foi copiada de outras civilizações. Então, eles não poderiam dizer, nós somos mais civilizados, eles são selvagens. Mas, naquele momento, era o conhecimento que se tinha, era o que eles entendiam. Tempos depois, Kardec mesmo reconhece que aquilo ali foi um devaneio da época em que eles acreditavam naquele eugenismo científico que dizia, não, nós somos mais civilizados ou até menos. Quando, na verdade, da visão do espírito, muitas vezes um espírito bastante evoluído vai reencarnar entre aqueles que, sim, estão em suas primeiras encarnações, para que eles possam ajudar a evoluir. E, sim, os homens devem se ajudar uns aos outros, mas também aprender uns com os outros, trocar experiências, reconhecer que culturas são diferentes. E quando você fala de cultura, você não tem como dizer que uma cultura seja mais civilizada do que a outra. Afinal de contas, o que tem de civilizado em você pegar uma pessoa, tirar-lhe o nome, tirar-lhe a família, acorrentá-la, fazer dela exposição, como na Europa, assim, Alemanha, França, tinham, mesmo países que já tinham acabado com a escravidão, porque o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, mas lá ainda tinham os zoológicos humanos, onde eles pegavam pessoas negras e colocavam para observação e usavam seus corpos para estudo. Onde a civilização de alguém que faz isso com um outro que reconhece como um espírito, filho de Deus, tanto quanto ele. Então, essa questão deles dizerem somos mais civilizados ou não, mas sem saber que tem gente que ainda julga o espiritismo por esse ponto, que a gente já não reconhece mais como parte do espiritismo, como o próprio Kardec disse, a gente vai, à medida que a ciência for evoluindo, nós também temos que evoluir, não podemos continuar parados. Mas também tem gente que ainda leva isso assim, não, mas é porque é mais civilizado. Tem gente que ainda diz que nós somos mais civilizados que os indígenas. A gente que destrói e bota fogo em tudo. Bárbara, deixa eu... assim, a escravidão, a gente está falando do racismo, do negro, né? Uhum. É o ponto forte devido à escravidão. Nós somos espíritos reencarnacionistas, né? Essa é uma evidência. E eu acredito, sim, que o nosso compromisso é individual numa grande célula universal. Ou seja, um oceano
ele é repleto de gotas, né, de água, né, que faz um todo. Mas se uma gota estiver contaminada, ela pode contaminar a próxima, contaminando todo o oceano, não é assim? Exatamente. Não é isso? Sendo nós um planeta hoje, já é evidente que estamos entrando num processo regenerativo, mas passamos por muito tempo na provas e expiações, e a escravidão vem bem antes, milênios antes de Jesus, a própria Roma foi escravacionista, né? Tantas outras, né? Não seria, por exemplo, nesse processo reencarnatório, uma forma de aprendizado individual pelo sofrimento da escravidão? Os negros ficaram evidentes, porque até o projeto, se você leu, você leu com certeza, estou rezando missa para o vigário, né? Para o vigário, né? Mas Humberto de Campos já fala sobre a história dos negros, né? Que a ideia do projeto do Brasil não era escravidão, né? Era pegar aquele povo forte, sadio, né? Que era o projeto inicial. Portugal pegaria aquele povo forte e sadio, dentro do seu conhecimento técnico, né? E a parte artística, né? Eles... Como foi nos Estados Unidos, né? Eles não foram degradados, eles foram lá para colonizar aquele país e aumentar, assim, povoar aquela terra, né? Que já era povoado, mas que eles não tinham essa comunicação. Eu entendo o que você está falando. Então, nesse processo, houve se perderam, né? O filho da Europa, que tinha justamente essa mentalidade de um povo, né? Superior. Portugal, primo pobre, né? O primo rico era a Espanha, pegou aquele povo e os barões começaram a escravizar. Não vou pagar nada para esse cara, eu vou, né? O cacete, né? Que não trabalha o cacete. E aí nós começamos um compromisso reencarnatório entre eles, na verdade. E aqueles negros, os afrodescendentes, né? Os afrodescendentes, na realidade, que foram há mais de 500 anos atrás, né? Porque já veio mesmo a descoberta no Brasil, né? Já começou a escravidão, em 400. O que aconteceu? Eram espíritos que assumiram o compromisso, né? Ou seja, os portugueses, todo aquele grupo, ele tinha que passar pela expiação da negritude, né? Da raça, não é isso? Sim, a gente tem uma... Você não acha que esse processo ele está se diluindo ao longo dos séculos? Porque, na realidade, um projeto de um planeta que nem a Terra, né? Projeto dos espíritos que aqui reencarnam, eles levam centenas, milhares de anos, não é assim? Nossa, demais, exatamente. Estão diluindo. E uma coisa para complementar, para você ficar à vontade, nós, dentro do estudo psicológico, você falou até, foi muito bacana, você falou sobre as crenças limitantes, né? E todos nós trazemos crenças limitantes. E nessa parte do racismo, existe a crença limitante de indução, né, e submissão. O que quer dizer isso? Quando você mesmo falou, né, você colocou bem, que uma ideia é induzida através das crianças, né, e assim por diante, como foi a Alemanha, de Hitler, que pegava uma molecadinha de 10 anos de idade e fazia aquela loucura. Isso é uma indução. E a submissão. A submissão é quando eu aceito aquela situação. E passar gerações que eu vi muitos filmes, né, de negros que falam assim, não, tem que ser assim, acabou. Passava para o filho isso. A submissão. Não é verdade? E a sua perspectiva com relação a isso, dentro desse processo, né, de diluição, né, que ao longo do tempo, em relação a esse projeto espiritual, né, daqueles que têm esse compromisso. Se eu não me engano, porque eu sou péssima de nome, mas se eu não me engano, era Emmanuel que falava que você, ou André Luiz, enfim, veio por Chico Xavier, isso é certeza.
Eu não entendi. A evolução do planeta, ou a evolução do ser humano, uma pessoa pode evoluir muito e muito rápido, mas uma coletividade ela vai ter que ir a passos lentos, porque, assim como Jesus disse, não vai ficar ninguém para trás. Ninguém vai poder ficar para trás. Enquanto tiver alguém sobrando, nós vamos ser esse planetinha aqui que precisa ainda dessa evolução. A gente precisa voltar e ajudar um ao outro. Então, a gente tem isso. Os processos de escravidão no Egito Antigo, na Grécia, Roma acho que nem tanto, mas na Grécia, e muitas vezes os processos dentro da própria África e alguns países orientais eram um processo de servidão. Então, era assim, eu te venci numa guerra, você agora é meu, você faz parte do meu povo e você vai ser um servo. E você vai ser um servo. Alguns eram assalariados, outros ganhavam terras e ficavam... Ele era obrigado a sair do seu país e ficar no país, né, como um espólio, no outro país como um espólio de guerra. E ali ele vivia. Mas o processo cruel de escravidão, subjugação e castigo mesmo mais forte foi, como você falou, mais esse entre os povos indígenas e os negros. Tanto os indígenas brasileiros quanto os da América Latina, no geral. Nos Estados Unidos e Canadá foi mais um processo de extermínio mesmo, mas aqui o que aconteceu? Eles encontraram povos que já viviam aqui, que já tinham seus territórios e suas famílias. E quando você está no seu grupo, você é forte. Então, trazer gente de outro lugar, separar essas pessoas, enfraquecer o seu consciente e fazer, como você falou, a subjugação, e a pessoa acabar ficando submissa porque ela já está totalmente quebrantada psicologicamente, emocionalmente, foi um processo que gerou essa nossa dívida histórica, né, espiritual e material também, né, porque a gente vê o resultado que é um país que, como já se diz mesmo, o próprio Humberto Campos coração do mundo, pátria do evangelho. O coração do mundo ele tem que estar batendo saudável. E ele não está saudável assim. Então, a gente vai ter que passar por esses processos reencarnatórios em que vai ter essa diluição ao longo do tempo, assim como o nosso aprendizado ao longo do tempo também vai ter que acontecer. Porque a gente precisa que as pessoas compreendam, e a gente sabe que a nossa compreensão só vem da nossa experiência. Então, a gente precisa desses processos reencarnatórios, de crescimento individual e coletivo. E aí, para o crescimento coletivo, da mesma forma como foi um projeto coletivo de escravização e criação de uma estrutura racista, também precisamos ir desfazendo, desconstruindo toda essa estrutura ao longo do tempo, com uma educação coletiva que nos transforme e realmente na pátria do evangelho, no coração do mundo que a gente é destinado a ser. A gente já tem isso na gente, por ser um povo que... eu tenho alguns amigos de fora que falam assim, por que o Brasil ainda não está assim, declaradamente numa guerra civil? As pessoas estão lutando em tantos lugares, está tendo violência em tantos lugares, elas sabem de onde vem, sabem o que está acontecendo e continuam trabalhando. Eu falei, nem eu soube explicar. Eu falei, a gente traz como espíritos encarnados nessa terra, o compromisso da construção de um país. A gente traz o compromisso da reconstrução de vários povos que vieram para cá, não só os negros, mas reconstrução de vidas e de espiritualização de pessoas em cada canto onde elas estiverem, em cada lugar onde elas forem. Então, a gente vai evoluir em conjunto à medida em que a gente também desestruturar em conjunto essa visão que a gente tem e que ela muitas vezes é inconsciente, ela está arraigada em anos e anos de um projeto realmente de embranquecimento da nossa sociedade, de
elitização de alguns grupos em detrimento de outros, e muito de aquilo que o Evangelho sempre bate na tecla, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E ele vai dizer para a gente o seguinte: eu tenho orgulho da minha raça, porque eu sou a raça superior. Eu tenho... E daqui do meu patamar ninguém vai subir para ficar igual. Vai ter que ficar todo mundo pelo menos um degrau abaixo. Enquanto a gente ainda tiver isso arraigado não só no Brasil, aí a gente sabe que isso está no mundo inteiro, e a gente sabe que é realmente um processo muito longo, e que eu tenho muita esperança que é agora, no período de regeneração, que a gente vai conseguir fazer essas mudanças. Porque é como uma pessoa que está uma dívida muito grande. E ela trabalha só para pagar aquela dívida. Só que ela se endivida mais. E aí, quando ela paga uma, ela faz outra dívida para pagar a próxima, que faz outra dívida para pagar a próxima, quando ela está com 5, 6 cartões, pegando de um para pagar o outro. Um dia ela aprende a se educar e a falar: não, eu preciso resolver isso aqui primeiro. Depois que ela resolve tudo que ela precisa resolver, caramba, eu estou sem nada. Eu vou ter que trabalhar muito para conseguir de volta todas as coisas que eu preciso ter para mim, que eu preciso fazer para ter a minha vida, para mim, para minha família, para todo mundo. Então, é um processo que é ali onde a gente entra na regeneração. Nós passamos esse tempo inteiro até agora contraindo uma dívida para pagar outra. Mas a gente vai chegar nesse momento em que a gente vai zerar. E é aí que começa o planeta de regeneração. A gente vai ter fôlego para parar. Porque quem está endividado não tem fôlego para estar olhando em volta e eu preciso disso, seria bom se eu fizesse aqui, eu podia melhorar tal coisa. Não tem. A pessoa está desesperada ali com um incêndio para apagar. Mas aí, um momento que ela consegue zerar tudo, ela olha assim: caramba, eu estou sem nada, vou ter que trabalhar muito para reconstruir tudo. Eu consegui sair do negativo, cheguei no zero. As pessoas pensam que o planeta de regeneração vai ser tudo lindo, igual capa de revista de Testemunho de Jeová, que está todo mundo na grama, conversando com onça, tigre, e passeando com leãozinho, todo mundo pacificado, os animais são falantes e todas as crianças são boazinhas e obedientes. Não. A gente está lutando ainda para chegar no ponto zero. E até a gente chegar no ponto zero, a gente tem muita coisa para fazer. Quando a gente chegar no ponto zero, que vier o planeta de regeneração, aí a gente vai começar a limpeza, a gente vai começar o trabalho, a gente vai começar a construção desse reino de Deus na Terra. E nesse momento a gente vai estar sossegado, rapidinho, só para encerrar, a gente vai estar sossegado para olhar um para o outro em paz. A gente não tem paz para olhar um para o outro. A gente ainda tem medo, a gente ainda tem desconfiança, a gente ainda tem todas essas crenças limitantes, a gente ainda tem submissão, subjugação, a gente ainda não confia nem em si para confiar no outro. E a gente pega todos os estereótipos que foram implantados lá atrás por aquele colonizador que precisava que a gente acreditasse naquelas coisas para que todos nós fôssemos dominados. E aí, nesse caso, não era só negro, era negro, indígena, os brancos mais pobres, a classe trabalhadora, era todo mundo. E a gente, assim, vamos dividir para conquistar, enquanto isso a gente fica aqui. Quando a gente sair desse ponto e conseguir chegar no marco zero e olhar em volta e falar: caramba, ou a gente se une para construir o reino de Deus aqui na Terra, ou a gente vai perder todo o nosso trabalho. Porque foi assim que uma galera aí que veio de Capela chegou aqui por causa disso. Uma hora eles falaram assim: não, eu já cheguei no ponto zero, eu acho que já estou ótimo. E aí falaram assim: meu amigo, você ainda está no negativo, você vai ter que ir para lá começar de novo. E se a gente não quiser sair daqui para ir para outro canto começar de novo, a gente precisa correr para chegar no nosso ponto zero, para a gente estar aliviado, olhar um para o outro e falar: cara, nós somos espíritos. Nós ainda não temos essa visão, nós ainda não conseguimos olhar para nós como espíritos criados simples e ignorantes por Deus e vivendo as experiências necessárias para o nosso crescimento, como você mesmo falou, né? É a gente chegar num ponto em que a gente já não vai mais olhar nos olhos
Quer dizer, a gente não vai mais olhar no corpo e na aparência, a gente vai olhar nos olhos e ver almas. A gente ainda não está nesse ponto, a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita. Isso foi de muito tempo, né? Muito tempo. De uma hora para outra, né? Se não é de uma hora. Mas, se Deus quiser, a gente chega lá. A gente vai. Eu quero ouvir a Thaís daqui a pouco, o Milton, mais um pouquinho. A Thaís aí tá. Thaís, você a Thaís está parecendo um retrato. Linda desse jeito. Ela está aqui, a nossa Mona Lisa. Ó, deixa eu te falar um negócio. Fala demais, gente. Bota no microfone. Não, é que assim, a gente está aqui para aprender, é uma troca, né? É então, eu estou absorvendo o que vocês estão falando. E eu tenho uma visão um pouco diferente. Então, eu estou ouvindo para poder ir gerindo e tudo mais. Você fala, só dar um toque aqui, ó. A Vera Florença, ela fez um comentário aqui. A mulher, alguns anos atrás, não podia exercer cidadania através do voto. Isso é verdade, né? Isso acontecia realmente. E temos uma mulher brava aqui, ela está brava aqui. Não. Essa tá apenas falando que a gente precisa falar mais sobre o racismo. Precisamos falar mais sobre o racismo. A Vera Florença, mas o falou assim, tem espíritos pretos velhos, eu amo. Espíritos de pretos velhos, é isso aí. E a Nalva estava brava com a gente. Ela estava falando que a gente não sabe o que está falando, não sei o quê, é porque a gente fala aqui ninguém vai esconder nada, não. E ela estava falando depois que todas as pessoas, olha o comentário da Nalva, todas as pessoas foram escravos em qualquer época. A escravidão não é uma questão de cor, mas sim de poder. Tá? Foi um comentário interessante isso, né? Interessante. Dá para a gente fazer uma reflexão em cima. E aí ela tá brava porque ela acha que a gente não deve juntar lá. Gente, bobeira. Vocês não entenderam nada de história, nada. Ela ficou brava com a gente, mas a gente coloca. Mas tá bom, mas não tem problema. Tem que participar. Afinal de contas, viu, Nalva? O NED é nosso, o seu também. Sempre muito bem-vindo a qualquer tipo de colocação. Afinal de contas, eu acho que a gente não deve colocar a doutrina espírita para explicar isso, né? Mas tem como fazer e a gente sabe. Sim. Nalva, respeitamos a sua opinião. Claro, bem-vinda, tá bom? Claro. Thaís, nós temos 8 minutos. Vamos embora, Thaís, vamos lá. Desenvolve a sua ideia. Qual é a sua visão particular? Eu acho que, assim, nós temos que atrelar o espiritismo à questão do racismo, porque o espiritismo, ele é uma filosofia, né? Um estilo de vida. Ele não é simplesmente o que você faz dentro do centro. Ele é como você se posiciona diante de uma situação como essa do metrô, como você se posiciona na internet, como você vota, como você reage às questões que estão acontecendo ao nosso redor. Isso faz de você você. Isso faz de você difundindo o que você acredita como correto. Com relação a essa questão de todos foram escravos e tudo mais, só que quando a gente fala sobre reparação, né, não tem como a gente reparar uma questão que aconteceu lá no Egito. É que a gente está dizendo, às vezes, que uma coisa que aconteceu tão recentemente, que foi a escravidão, é uma coisa que perpetua até hoje. Então, por exemplo, e eu não tenho vergonha de falar disso, meu pai vai me deixar uma herança, mas a minha avó, que era uma pessoa que passou dificuldades, uma mulher negra, ela não deixou nada para minha mãe. E minha mãe, consequentemente por ter casado com meu pai, vai conseguir deixar alguma coisa para mim. Meu pai é uma pessoa branca. Então, assim, a maioria das pessoas que vem de uma família negra, meio que não herdam nada, né? Não tem uma cultura. Eu não sei nada da parte da minha avó. Agora, do meu avô, o meu tataravô é italiano. Eu tenho a certidão de óbito dele que ele nasceu lá em Viena. Não sei exatamente, mas eu sei que eu vou conseguir a cidadania italiana por conta dele. Então, eu tenho todo o histórico, eu tenho uma cultura, eu tenho da onde puxar, entendeu? Então, foi apagado uma parte de mim. Benefícios, por exemplo, eu vou conseguir um benefício de uma cidadania italiana. Então, assim, é fácil quando a gente está do lado favorecido, entendeu? E quando a gente está do outro lado, a gente precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura para conseguir chegar no mesmo lugar, entendeu? O meu pai, ele é uma pessoa branca, baixinha, muito mal encarado. Às vezes, se ele fosse um homem negro, a primeira coisa que ele poderia enfrentar é assim, onde você acha que você vai? Aqui você não vai agir assim, não. Ele já ser mandado embora no primeiro dia. Porém, às vezes, ele era aceito por ser um homem branco,
Então, tem todas essas questões que, às vezes, as pessoas não estão preparadas para enxergar efetivamente. Mas, o que eu queria realmente falar é que a gente precisa, no meu ponto de vista, tomar muito cuidado em utilizar o espiritismo para meio que passar pano para o racismo. Exemplo, mas se a gente escolhe as provas que nós vamos enfrentar, logo você escolheu nascer negro, pare de reclamar e vá trabalhar. Né? Então, vamos fazer um paralelo. Uma criança que ela é abusada, ela nasceu escolhendo, sabendo que ela ia ser abusada? Não. Nós não escolhemos o mal. O mal há de vir, mas... Como é que é? O mal há de vir, mas ai daquele por quem vier o mal. Então, a gente não pode, na minha visão e pelo que eu entendo do espiritismo, e se isso não for espiritismo, então eu estou no lugar errado, porque eu acho que Deus é bom, e a gente não poderia falar assim, não, você vai encarnar para sofrer a vida inteira e vai morrer sendo chicoteado. E você vai aprender muito a evoluir com isso. Não, você não vai aprender. Thaís, e a pessoa olhar assim, não vou ajudar não, porque eu vou atrapalhar a sua encarnação. E quando que a gente é colocado naquele lugar justamente para que a gente seja o ponto final daquilo ali, a gente fala, não, ele escolheu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Eu que podia fazer alguma coisa, não farei. Isso. Então, assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de, ele escolheu a prova dele, né? Porque, como eu falei desde o começo, eu acho que não é uma questão individual, né? A gente está aqui para ajudar uns aos outros, e olhar assim, eu acho que é uma forma muito simplista de ver a Deus, né? Deus acredita, por exemplo, que alguém vai estar assistindo aqui e, sei lá, vai enxergar uma situação e vai poder fazer algo por uma pessoa que está em necessidade, entendeu? E vai poder mudar a atitude dela, e vai poder repensar, e não simplesmente olhar ali, né, dentro daquela caixinha. Então, sei lá, essa é o meu ponto de vista no momento. Tudo é uma questão de visão, né? Eu acho que a gente visualiza nossa ótica. É uma ótica que nós temos, uma ótica de quem está encarnado, né? Então, a gente sabe, o meu projeto, eu nem lembro, né? Eu sei qual é, porque eu assinei lá, reconheci firma, né? Mas eu não lembro dele, e quando eu passo algumas situações desagradáveis, e não passo, hein? Deus tem sido bom demais para mim, mas como eu sou aquele moleque chato, sabe? Aquele chato, eu acabo reclamando sem ter motivo de reclamar. Agora, eu vou até brincar com você, viu, Thaís? Como nós somos reencarnacionistas, quem sabe você não é seu avô, né? Seu bisavô, tataravô. Sim. Quem sabe, né? É mais brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa. Só para avisar vocês, nós estamos nos minutos finais, aí a gente vai convidar uma de vocês a fazer a prece de encerramento. A gente quer fazer uma prece. Tira a parede para ver aqui. Ver quem vai fazer a prece aí, para nós encerrar. E eu falei demais, tem que ser Thaís, porque eu falo demais. E tem um videozinho no final, é um videozinho que, assim, para as crianças, mas acho que serve para tanto adulto, é bom a gente assistir. Tá? É um videozinho de 2, 3 minutos que a gente vai encerrar a nossa live hoje. Eu quero fazer uma perguntinha, eu sei que vai ser difícil, né? Eu também sou palestrante, Zé sabe, eu faço palestra até no telefone, alguém faz uma pergunta, eu faço uma pergunta para ele, viu, Bárbara? Você faz uma pergunta para ele, ele faz isso aqui, ó. Ele demora 20 minutos, ele responde em 20 minutos. É absurdo. A minha mulher... Eu faço podcast nos áudios do WhatsApp, não posso dizer nada, Thaís que sabe. A minha mulher briga comigo assim, você faz palestra até quando eu pergunto o que você quer comer hoje. Entendeu? Você... Então, rapidinho, gente, é uma pergunta que todo mundo faz aqui, né? Eu gostaria de ver vocês duas aí, sobre a cota. Vocês são a favor da cota ou sou contra a cota? Thaís primeiro, depois a minha amiga. Eu, explicitamente a favor da cota para a reparação histórica, com certeza. Minha amiga... Acho que eu já deixei claro lá no início, né? Quando eu estava explicando que já teve cota antes para os brancos, agora é a nossa vez, pelo menos, né? Porque todo mundo recebeu antes, lá no início, por lei, que receberiam as suas cotas, já tinham seus lugares. Então, é reparação histórica, não tem o que dizer, não. Vai passar o vídeo, Zé? Tá certo. Vamos fazer a prece primeiro, a gente encerra com o vídeo. Legal. Já se despede, tá bom?
A gente até passou bastante do horário, eu sei que a gente combinou até as 21h30, né? Já são 21h31. Ele combinou, mas a minha conversa aqui era até meia-noite, mas ele quis contar antes, né? Pois é. O pessoal ficou muito assim, no meio, né? A Delmira falou assim, olha que bacana, ela falou, eu gosto da opinião sincera. Olha, não concordo com tudo que foi dito, mas muito obrigado. Quer dizer, tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que acha que a gente, né, na questão da doutrina. E é isso. Mas a vida é assim mesmo. É a democracia, é assim. Eu gosto disso. É sinal que as pessoas prestaram atenção. E tudo que a gente está falando aqui é para reflexão. Sim. É para a gente refletir. Até porque se a gente for falar só para quem concorda com a gente, o que vai adiantar? A gente não vai saber o que as outras pessoas pensam, da onde vêm outras informações, e mudar também. A gente precisa ouvir o contraditório para saber, peraí, isso que eu estou pensando até hoje, posso mudar. É por isso que a gente evolui, porque a gente tem a oportunidade de ver outras visões, entender outras pessoas e até modificar o nosso pensamento, né? Senão, onde a evolução se a gente não mudar? Deixa eu só falar uma coisa. Eu concordo com tudo, e o que o pessoal discorda, eu acho muito importante. Mas a gente está passando um momento que a gente precisa tomar muito cuidado com o radicalismo. Nós estamos, tudo é posição, né? Tudo é polaridade, tudo está sendo assim. Ultimamente, vocês sabem do que eu estou falando, não só no meio político, em tudo. Nós estamos muito radicais. Eu acho que é isso. A gente tem que refletir, a gente tem que parar, pensar, refletir e chegar à sua conclusão. Mas não assim, eu não concordo, eu concordo, eu acho errado, não acho errado. Mas vamos pensar, refletir o outro, né? Vamos ouvir, porque a gente não quer ouvir, esse que é o problema. Ultimamente, aí, a gente não tem escutado as pessoas, a gente quer se posicionar e acabou. Né? É uma imposição que tem acontecido. Então, é importante isso para quem está assistindo, para quem está já nos acompanhando há anos aí com o NED, é importante ter essa reflexão. E é importante ver pessoas que nem vocês, que têm uma visão mais ampla, vir participarem e trazer essa colocação. Inclusive, a minha amiga Thaís queria comentar alguma coisa. Fala, Thaís. Fala, Thaís. Bom, a Thaís vai falar. Quem é que vai fazer a prece? Só um instantinho. Bárbara ou Thaís? Thaís? É isso. Eu faço bem rapidinho. Não, o que eu ia comentar é que, assim, eu mesma fiz uma postagem uma vez com a maior das boas intenções do mundo, com muito carinho, com muita atenção, e as pessoas caíram matando em mim, falando várias coisas, e eu assim, não, mas eu não quis, não, de forma alguma que eu fui racista, não, meu Deus, imagina. E hoje eu consigo enxergar, mas na época, por mais que eu quisesse entender, eu sempre sou aberta a aprender. Eu não consegui entender o porquê que aquilo era racista, entendeu? Era uma publicação onde eu falava assim, o espiritismo é isso e não isso. Então eu falava, o espiritismo não é dança, o espiritismo não é vela colorida, o espiritismo não é batuque, não é outras coisas tantas, porque eu queria que me aceitassem como espírita. Só que eu não enxergava que eu estava simplesmente exaltando o preconceito com as religiões de matriz africana. Na minha cabeça, eu só estava explicando como era a minha religião. Só que isso é totalmente racista, entendeu? Até o termo kardecista, que muitas pessoas usam, é um termo racista porque é uma forma de você se diferenciar daquele outro tipo de espiritismo que é Umbanda e Candomblé, que eu não faço parte, meu Deus, de forma alguma. Veja como a gente acaba sendo racista sem nem perceber. Né? Então, assim, a gente tem que estar aberto. Então, as pessoas que não concordam, que acompanharam a gente aqui, o que eu deixo de, assim, lembrem disso que a gente conversou, porque pode ser que lá na frente vocês tenham acesso a novos conteúdos e as coisas possam passar a fazer sentido. É igual você começar a ler um livro difícil, que você fala assim, nossa, não é para o meu momento. Aí depois de alguns anos você vai ler de novo, você fala, agora eu estou entendendo. É tipo isso. Thaís, parabéns. E você lembrou uma coisa muito importante. Parabéns, Thaís. Daí um ponto de vista que as pessoas não falam, essa questão do kardecista. Isso pega. Eu tenho que demonstrar que eu sou kardecista para não ser confundido com as religiões afro. Eu tenho que dizer, eu sou kardecista. E aquele centro? É kardecista. Isso não existe. Isso também é uma forma de preconceito. Perfeito, Thaís. Perfeito.
Thaís. Não, porque kardecista não existe, tem Não invenção existe. nossa. Nem chiquista, nem kardecista, emanuelista, que eu já ouvi um monte de gente falar isso aí também. Isso é discriminação mesmo. Sim. Parabéns, Thaís, pela colocação. Bárbara, muito obrigado, minha amiga. Você não sabe o bem que você... Nós vamos nos despedir de vocês, porque a Thaís vai fazer uma prece. Muito obrigado, vocês. A contribuição de vocês foi muito boa, foi muito interessante. Amanhã, né, por causa de amanhã também, mas que a gente lembre desse assunto, não só amanhã por causa da Lei Áurea, mas também todos os dias. E eu ainda tinha aqui olha o que eu ia passar para vocês. No estádio de futebol, o pessoal imitando, olha só, fazendo imitação, gestos, imitando o macaco. Dá uma olhadinha, olha só que absurdo, gente. Olha lá, o pessoal ainda tem isso, e isso tem muito na América Latina. Você vê isso no Chile, você vê isso na Argentina. A Argentina, então, tem muito disso. As pessoas ainda carregam consigo isso. Então, a gente ainda tem muito que aprender, e como foi bem dito, acho que a maior conclusão que a gente teve aqui é que as coisas, elas vão acontecendo. Está havendo evolução, mas é muito tempo. A gente ficou muito tempo com isso. Então, as coisas vão acontecendo. Mas o importante é que está acontecendo, né? Os passos, como a minha amiga Bárbara falou, processo regenerativo não é descida de anjo, é recuperação, né? É convalescência. É isso aí. Aquele que opera está o quê? Está se convalescendo. E a regeneração é convalescência. Graças a Deus que essas coisas estão se diluindo. Vai demorar? Depende de nós, não é verdade? Depende de nós, exatamente. É isso aí. Um breve comentário. Às vezes as pessoas vão ver esse vídeo e falar, que besteira, mas só imitou um macaco. Nossa, também estão sofrendo por causa disso. A gente, adulto, não está sofrendo, mas a criança, que desde pequena vê isso, vergonha dela. Olha o exemplo. Por que eu quero passar esse vídeo, que é um vídeo infantil, para mostrar o quanto nós adultos precisamos, né, aprender com... Porque o que as crianças pegam um exemplo. Você liga a televisão, a criança está assistindo aquilo. Ela vai fazer... você fala assim, mas as crianças não nascem. Que nem foi falado, as crianças não nascem racistas. Mas elas vão copiar. Elas copiam as nossas atitudes. Então, é importante mostrar, entendeu? Por isso que eu quis colocar esse vídeo no final. Thaís, vamos fazer a prece? Vamos. Pensei que o vídeo era antes. Vou ser bem breve para não tomar mais o tempo de todos. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta conversa. Agradecemos as boas influências recebidas. Esperamos, Senhor, ter atendido as suas expectativas, que possamos ter transmitido de forma adequada aquelas informações que o Senhor nos proporcionou e nos permitiu. Senhor, que possamos evoluir mais a cada dia, que possamos ampliar os nossos conhecimentos e colocar em prática sempre a empatia e o amor ao próximo. Que nós possamos fazer o nosso melhor a cada dia, que possamos ajudar os nossos irmãos, que possamos perdoar uns aos outros. Graças a Deus, que assim seja. Graças, Jesus. Beijo no coração de vocês. Obrigado, meninas. Sintam-se abraçadas, tá bom? Tá? Fiquem com Deus. Ainda teremos uma próxima aí mais para frente, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Com Deus. Racismo é coisa feia, ao preconceito diga não. O
Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.